Você já parou para pensar do porquê o Brasil não dá certo? Porque o Brasil é um país tão grande, tão rico, de de tantos recursos naturais, que não entra em guerra com outros países, que não tem tantas tragédias naturais, né? Por quê? Por que não vai para frente? Por que ao longo de décadas, de séculos, permanece numa estagnação em que o povo não consegue ver uma evolução real, uma melhoria, uma qualidade de vida? Eu me pergunto isso todos os dias, eu não sei vocês, mas eu me pergunto isso absolutamente todos os dias. E uma conclusão que eu cheguei é que, claro, tem vários motivos, mas o principal, e que eu digo facilmente que é 80% da, desse negócio do nosso país ele não evoluir, é uma mentalidade do nosso povo brasileiro, que é a questão da prioridade. O que é prioridade? Prioridade é onde você bota os seus recursos. Onde você gasta os seus recursos para que aquilo vá valer a pena em determinada ação que você toma. Prioridade, prioridade. Então, o real assim é que as pessoas elas dão, no geral, elas dão prioridade para aquilo que não vale a pena, que não vai mudar em absolutamente nada na vida dela. Prioridade. A internet, por exemplo. Olha o que a grande parte da população tem prioridade quando entra na internet. A internet que é um recurso que se você chegasse para uma pessoa lá nos anos 30, 1930 e falasse sobre isso que a gente tem hoje, essa pessoa ia dizer que é magia, que é bruxaria, é coisa de outro mundo. Não, isso nunca vai existir. Tanta informação, tanta facilidade, não, isso nunca vai existir. E o que fizeram com ela? Ao invés de usar ela para aprender, para produzir, para ganhar dinheiro, para se informar, para propagar conhecimento, amor, verdade, a pessoa tem prioridade de entrar na internet e discutir política de forma burra. Discutir o político e não a política. Idolatrar um lado. E quando você fala mal do outro, já vem alguém te apontar como inimigo. Quando a pessoa vê um conteúdo, assim, na maior parte das vezes, vê um conteúdo na internet, o que ela tem como prioridade? É atacar e propagar o ódio. Então, vê uma opinião em um vídeo, ou uma piada contada, e tem aquele empenho, ela vai empenhada em passar um sermão gigantesco, em dar um hate, em achar que tá com toda a verdade dentro de si e gastar o seu tempo em julgar, em escrever um texto porque o cara fez uma piada ou ele deu uma opinião que é simplesmente a opinião dele, que não afeta ninguém, que não é um crime, que não é algo imoral, é só a opinião dele. É só como ele vê o mundo, como ele quer viver e o que ele quer levar adiante na vida dele. É só uma opinião, é só uma piada, né? Como muitos comediantes estão sofrendo aí, os caras não podem fazer piada, cara. Então, a pessoa vê uma piada, ela ouve aquilo e acha que é a opinião do cara. Não entende que é ficção. Assim como um filme, uma, uma série ou coisa do tipo. É muita limitação, cara. Eu não quero me aprofundar em um desses temas que eu tô falando, porque eu tô falando de forma geral, mas eu queria falar a respeito o que é, o que não é opinião, essa questão da comédia, da piada, do cara ouvir uma piada e achar que o comediante está dando opinião. Então quer dizer que na cabeça da pessoa, dessa pessoa que julga uma piada, pra ela, quem fez piada de loira a vida inteira, pra essa pessoa ela acha que quem fez piada de loira a vida inteira realmente acha que a loira é burra. Então se eu fizer uma piada de loira pra você, na sua cabeça, você realmente acha que a minha opinião é que a loira ela é burra? Que uma pessoa ela é menos inteligente que a outra por causa do tom da cor do cabelo dela?
O seu pensamento, ele é esse. Então não existe piada sem alvo. Não existe uma piada sem um alvo, sem uma vítima. Tá? Piada já se pressupõe que vai ter uma vítima. E se você acha que não, eu te desafio a contar uma piada aqui sem ter uma vítima nessa piada que você está contando. Agora vamos passar para nessa questão de como as pessoas atacam as outras na internet. Em canais de opinião como o meu. Quando uma pessoa dá uma opinião dela na internet e você ouve aquilo e fica revoltadíssimo e vai lá e escreve um monte de coisa e fala, nossa, como esse cara pode escrever isso? Dar uma opinião dessa? Então, eu queria te entender também nessa, por você que faz isso, o que passa na sua cabeça achar que a opinião de alguém te afeta tanto assim, né? Então, se eu falo de um determinado assunto, eu falo que algo é ruim pelas minhas experiências de coisas que aconteceu comigo. Se aquilo é bom pra você, por que te afeta? Se é bom pra você, eu só consigo acreditar que aquilo também foi ruim pra você e eu estou apontando uma ferida sua. E aí por isso que você fica revoltado. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação pra isso. E essas pessoas que elas têm a prioridade de atacar a comédia, atacar piada, atacar gente que dá a sua opinião, ficar na internet falando do político e não da política, defendendo o político de estimação, atacando o outro lado. Essas pessoas, elas são um prato cheio para uma censura, certo? Elas são um prato cheio para político, para sistema que quer implementar uma censura. Elas são um prato cheio. Você pode ter certeza disso. Você que escreve textão, você que se coloca como adversário, inimigo de alguém que produz um conteúdo, de alguém que fala algo que você pensa diferente, ao invés de debater de uma forma civilizada, apontar do porquê que aquela pessoa, na sua opinião, está equivocada, não, você agride verbalmente, você fala coisas como se aquilo fosse o assunto mais sério do mundo e muitas das vezes nem é. Muitas das vezes nem é. É só mesmo uma opinião. É só mesmo um desabafo. Algo que aquela pessoa ela precisa falar. E, pra mim, depois de tantos vídeos que eu gravei, já ficou comprovado que muita coisa que a gente fala não precisa ser polêmico, não precisa ser contraditório, não precisa ser uma opinião que atinge um outro lado pra vir alguém te criticar e falar que você tá errado. Pode ser uma coisa boa, literalmente isso, tá? Eu já tirei a prova disso. Eu já fiz vídeo falando só coisas boas naquele vídeo e teve um comentário ou dois me rebatendo da forma mais absurda possível. Literalmente isso que eu tô dizendo. Eu não tô exagerando. Eu já gravei vídeo onde eu dei, assim, unânime, como se diz, de forma unânime, todo mundo que eu conversasse sobre isso e falasse as coisas que eu falei, as pessoas ao meu redor diriam, não, realmente, isso é uma coisa boa. E vem um ou dois pra dizer que eu estou errado, que eu tô dando maus conselhos, que eu tô indo pra um caminho desagradável. É impressionante. Assim que as pessoas estão. Assim que as pessoas estão. E a questão de virar uma guerra, tudo na internet virar uma guerra, isso daí é um prato cheíssimo para uma censura. Isso é tudo que esse bando de canalha que a gente tem na política deseja. Isso é tudo que eles desejam. Então vai lá, permanece assim. Faz o seu textão quando alguém falar que prefere sushi do que churrasco. Vai lá, faz. Eu tô dando um exemplo só, tá? E se tratando da vida pessoal, existe uma série de atitudes que demonstram
a falta de prioridade do povo, das pessoas em geral, na sua própria vida, no seu próprio bem-estar. Então, gastar dinheiro demasiadamente, vícios. Vício, quando a pessoa tem um vício, não deixa de ser uma prioridade. Ela tem a prioridade de gastar com algo que só vai fazer mal para ela mesma, que só vai deixar ela afetada, vai deixar ela pensando, ela mesma começa a pensar, nossa, por que eu tô gastando com isso? Aí lá na frente vem as consequências desse vício, as consequências físicas mesmo, de saúde, tá? E eu não tô falando só de droga, álcool, cigarro, não. Vício em pornografia ou vício em jogos, tá? Destrói a vida da pessoa. Isso não deixa de ser uma prioridade ruim que ela tá tendo. Financeiramente falando, ela não tem a prioridade de fazer uma reserva de emergência, de investir, de pensar que o amanhã ele vai chegar. Ah, mas eu posso ir embora desse mundo a qualquer momento, então não importa, eu vou gastar absolutamente tudo e mais um pouco, porque eu posso nem estar aqui amanhã. Mas a chance maior é que você esteja, tá? As estatísticas mostram, para quem pensa assim, as estatísticas mostram que você vai chegar nos 50, nos 60, nos 70, tá? Pelo menos até aí, a grande maioria vai chegar. Eu não sei depois, né? Mas a média ali, 70, 80 anos, a maioria chega assim. Então, pelo menos até lá, pelo menos até essa idade, você tem que pensar que você é a prioridade. Pô, então até uma questão de como confiar numa pessoa que não se dá prioridade, não dá prioridade para sua saúde, não dá prioridade pro seu próprio bem-estar. Difícil, né? Então isso aí afeta em tudo, até mesmo na sociedade. Prioridade, gente. Você percebe que todas as áreas da sua vida você tem que ter uma prioridade. O seu tempo gasto, que é uma das coisas mais valiosas que tem. Cada segundo gasto não voltará mais. Dinheiro volta, tá? Por mais que, igual eu tô dizendo aqui, você precisa dar valor ao seu dinheiro, mas se no passado você não deu valor e gastou tudo que você ganhou, beleza, você ainda pode ganhar de novo. Você tem essa capacidade. Agora o tempo foi embora, passou. O tempo passou e vê e pensa muito bem com o que você vai fazer com o tempo que você tem daqui pra frente, para não entrar em tanta prioridade ruim, né? Repetir essa palavra várias vezes nesse vídeo, porque é o tema. Prioridade. Tenha prioridade pra você ter uma vida melhor. É isso que eu tenho pra te dizer.